cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Meus irmãos, a vida cristã, ela apresenta para nós um caminho, mas o mundo em que nós vivemos apresenta um outro caminho. Nós estamos sempre em um dilema. Qual caminho nós devemos seguir? Qual caminho nós vamos trilhar? Há sempre um caminho mais complexo e um caminho que não é tão difícil, aparentemente, assim. E em alguns momentos da vida, nós trilhamos caminhos que são tão difíceis, tão complexos, caminhos que são tão cansativos, e às vezes, estando nesse caminho, nós muitas vezes nos questionamos: será que o Senhor está conosco? A grande resposta, ela é dada por meio desse cântico que nós acabamos de entoar. A presença do Senhor, a maravilhosa e graciosa presença do Senhor, ela sempre está presente com cada um de nós. Não importa onde nós estejamos, não importa se o caminho que nós trilhamos é um caminho aparentemente mais fácil ou mais difícil, a presença do Senhor, ela é real. A grande questão é a percepção do nosso coração. Só que nesses momentos de dificuldade, nós também temos a limitação de utilizar esses momentos para a glória de Deus. Há momentos em que nós nos apegamos às circunstâncias e nos esquecemos que aquilo ali poderia ser usado para a glória do nosso Deus. Nós vamos olhar um texto da palavra do Senhor mais adiante, onde nós perceberemos que um apóstolo, ele é capaz de transformar a sua cela, a sua prisão, aquilo que aparentemente aos olhos humanos era a sua derrota, no púlpito, num púlpito da proclamação do Evangelho. Então nós olharemos para a Bíblia e perceberemos que Deus faz o Evangelho avançar por meio do sofrimento fiel dos seus servos. E isso fica muito notório quando nós olhamos para a história da igreja. Em 1934, um jovem teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele está na América. E ele vai retornar da América para a Alemanha, uma Alemanha nazista. E ele retornava com um objetivo. O objetivo dele era pregar a palavra, combater a tirania de um tal de Hitler. Já ouviu falar? Um cristão. Saiu do conforto da América, retornando para a Alemanha, para combater e tentar combater o nazismo. Mas isso não para por aí. Ele tinha um grande objetivo: fazer discípulos. Só que Bonhoeffer tinha bons amigos. E os bons amigos, eles estão sempre preocupados com a nossa segurança. Quando ele disse aos seus amigos que ele iria para a Alemanha, rapidamente os seus amigos disseram: não faça isso. Fique nos Estados Unidos, fique na América, lá você estará mais seguro. Mas o Bonhoeffer compreendeu algo que nós precisamos compreender. O verdadeiro discipulado, meus irmãos, ele não trilha um caminho fácil. O verdadeiro discipulado não busca segurança, ele busca a fidelidade de Deus, em última instância, mesmo estando sob perseguição. Ele então voltou ao seu país, ele pregou o Evangelho, ele pregou contra Hitler e a sua tirania. Ele discipulou amigos, discípulos, irmãos. Mas então, ele foi preso. Preso por pregar a palavra, preso por ir contra Hitler. E por fim, ele foi morto. Essa história de Bonhoeffer, ela nos leva a Mateus 4 e posteriormente ao apóstolo Paulo. Em Mateus 4 nós vemos o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. E o diabo oferece para o Senhor Jesus um caminho muito fácil. Ele oferece um atalho. Lá no versículo 9 do capítulo 4 ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, o diabo disse para Jesus: você pode reinar sem precisar passar pela cruz. Mas a cruz era o caminho, e para chegar na cruz havia uma via dolorosa. Jesus rejeitou a proposta, pois ele sabia que o reino de Deus avança
por meio do sofrimento, mas especialmente pela obediência dos servos fiéis. Se você tentar ser fiel nesse mundo, saiba, você vai sofrer. Sofrer por ser santo, sofrer por buscar ser fiel, sofrer por crer que a Bíblia é a palavra de Deus, sofrer porque as pessoas vão te olhar e vão dizer que você é um crente retrógrado, que você é uma pessoa que tem princípios muito antigos que já estão ultrapassados. Mas é apenas por meio da obediência e por meio de um sofrimento redentor que o Evangelho ele é proclamado. Porque Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. E o seu sofrimento foi o ápice do sofrimento de qualquer ser humano. Mas, ao mesmo tempo que ele sofreu, ele redimiu cada um de nós. Então, quando sofremos, o nosso sofrimento não é vão. E agora nós vamos e olharemos para Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. E nós vemos o apóstolo Paulo em uma situação muito difícil. Ele não sabe se ele vive, ele não sabe se ele vai morrer. Ele está preso, ele está enfrentando um dilema. Será que ele vai sair da prisão? E por que ele está ali? Ele está ali por pregar o Evangelho. Há algo aqui que nos apresenta um paradoxo. O que é isso? Duas verdades que aparentemente se contradizem. Filipenses é a carta da alegria, e o apóstolo Paulo está preso. Como pode um homem, estando preso, sem saber se vive ou se morre, ter alegria? Mas esse apóstolo, ele inicia lá o capítulo 1, dizendo que ele se lembra daqueles irmãos com ações de graças. E ele está feliz, escrevendo essas palavras àquela igreja, por um motivo muito simples: o Senhor está com ele. Se Cristo está conosco, se o Deus vivo está conosco, não importa se nós estamos em um castelo ou na masmorra, numa prisão, nós estaremos felizes, porque a felicidade não tem relação com dinheiro. A felicidade não tem relação com as coisas que acontecem à nossa volta. A felicidade, ela tem uma relação diretamente proporcional a Cristo. Se Cristo está em nós, se Cristo habita em nós, nós temos alegria. Eu conheço muitas famílias com um bom poder aquisitivo. E algumas delas são tristes. O mesmo vale para famílias sem esse poder aquisitivo. Mas é muito interessante perceber que famílias que passam por algumas dificuldades, famílias que passam por algumas tribulações, ainda conseguem no final do dia se reunir como família e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo meu dia. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde. Senhor, eu te agradeço pelo alimento, pelo sustento e, acima de tudo, eu te agradeço pela tua presença. A grande questão que nós temos que responder hoje é: qual caminho nós vamos trilhar? Nós vamos trilhar o caminho das facilidades, dos atalhos, ou nós vamos trilhar o caminho estreito, difícil, complexo, na confiança de que Cristo é este caminho? Porque se nós escolhermos caminhar por esse segundo caminho, saibam, meus irmãos, o Senhor estará com cada um de nós. Não vai faltar nada. Nós receberemos tudo. As pessoas vão escarnecer da nossa fé, as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão nos injuriar, as pessoas dirão: esse é aquele crente que vai lá no Tocantins domingo? Eles vão nos questionar. Mas Cristo estará conosco, mas também não vai nos faltar irmãos que oram por nós, não vai nos faltar a palavra, não vai nos faltar cânticos espirituais de louvores a Deus, não vai nos faltar pessoas que dobram os seus joelhos em oração por cada um de nós. Quando você sofrer, saiba que essa igreja, ela vai sofrer com você, porque ela vai orar com você, até Deus curar você, até Deus sarar você, ou até que Deus cumpra de um modo distinto a sua vontade na sua vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, como que a prisão de Paulo, ela contribui para o progresso do Evangelho? Talvez seja fundamental nós lermos o texto para perceber, tentar notar como que isso acontece. Leiam comigo, a partir do versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: quero ainda, irmãos, cientificarmos
de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Palavra de Deus. Ore comigo. Pai Santo, nós rogamos a Tua iluminação nesta hora, pedindo ao Senhor, a Deus, que conceda a nós o entendimento do texto, mas que também o Teu Espírito Santo aplique as verdades da Sagrada Escritura ao nosso coração, de maneira que amanhã, segunda-feira, a gente se lembre do sermão, se lembre da palavra, mas que o nosso coração esteja motivado a tornar as circunstâncias, a vida, os temores, as tribulações, como um púlpito para a proclamação do Teu Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, por amor do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reino de Deus, ele avança pela fidelidade dos servos fiéis em meio ao sofrimento. Algumas pessoas têm a concepção de que ser fiel é alguém que dá dízimo. Não necessariamente. E aqui não é uma pregação contra o dízimo. Mas ser fiel não tem uma relação direta com apenas o dízimo. Ser fiel tem uma relação direta com cumprir a palavra de Cristo em nossas vidas. Todas as vezes que o nosso coração tem o desejo de fazer a vontade do Senhor nas mínimas coisas, nós estamos sendo fiéis. Você não precisa ser fiel apenas quando alguém te acusa ou quando alguém te persegue. Eu e você, nós precisamos ser fiéis quando nós não furamos fila em algum lugar, quando nós não furamos um sinal vermelho em algum lugar, quando nós não olhamos com um olhar de morte para alguém que, de maneira proposital, nos fecha no trânsito. Ser fiel envolve as mínimas coisas. Ser fiel envolve tratar bem a esposa e os filhos e os amar. Ser fiel envolve orar pelo povo de Deus, para que Deus abençoe o seu povo, para que Deus se manifeste no meio do seu povo. O que Filipenses nos ensina sobre isso? O que Filipenses nos ensina sobre como Deus usa as dificuldades para nos fazer fiéis e para fazer com que o Evangelho avance? Eu quero responder essa pergunta com 3 respostas. O versículo 12 deixa claro para nós que Deus usa o sofrimento para abrir caminhos que antes estavam fechados. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 12. Irmãos, eu quero deixar vocês cientes de que as coisas que acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aí você se pergunta, o que está acontecendo? Aquele que antes era o perseguidor da igreja, agora ele se torna perseguido. Aquele que antes pregava com toda a ousadia, tem agora uma prisão diante de si. E ele se vê diante de grandes dificuldades. As dificuldades dos servos de Deus não são nada menos do que ferramentas para a expansão do Evangelho. Nós temos, às vezes, uma noção muito equivocada do sofrimento e achamos que sofremos porque estamos em pecado. Se alguém está passando por crise financeira, por alguma dificuldade espiritual ou por alguma enfermidade física, logo tem alguém apressado para dizer que isso é pecado. Não, não é pecado. O sofrimento, ele não é um obstáculo para Deus. E às vezes nós achamos que em meio ao nosso sofrimento nós estamos sozinhos e precisamos apenas resolver o nosso sofrimento.
quando na verdade Deus está nos aperfeiçoando para que nós sejamos para outros coragem, vida, vigor, proclamação do Evangelho. O Senhor, Ele usa o sofrimento para abrir caminhos e fazer o reino avançar. Paulo, ele afirma que tudo aquilo que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E essa palavra ela é fundamental, progresso, progressão, estar caminhando. Por que que ela é fundamental? O apóstolo Paulo vive em um regime helenista, onde os romanos dominam, e quando ele traz à tona essa palavra progresso, ele está querendo dizer o seguinte: não importa o terreno, não importa o inimigo, não importa a hostilidade, o Evangelho está progredindo, o Evangelho está avançando, ou seja, não importa o que está diante de nós, o Evangelho de Deus jamais recua, ele sempre avança. A grande questão é: qual é a disposição do meu coração? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é como um exército, mas agora rompendo nesse terreno inimigo. A verdade do Evangelho não pode ser contida. A verdade do Evangelho não pode ser enjaulada. A verdade do Evangelho não pode ser guardada apenas para nós. Vejam, Deus ele transforma obstáculos em oportunidades. Basta olhar para a palavra de Deus. Se vocês se recordarem da história de José, que é uma excelente ilustração para nós nos lembrarmos, vocês perceberão que José era até então o filho mais novo de uma família. E os seus irmãos sentiam inveja dele. E os seus irmãos o venderam. E ele foi parar no Egito como escravo. Grande dificuldade. Sem a família, sem os pais, um adolescente para jovem. Quantos adolescentes para jovens nós temos aqui? Vejam que o que aconteceu por meio de José. Ele ficou encarcerado por um tempo, mas assim que ele foi liberto, ele glorificou a Deus. Ele estava na prisão e Deus era com ele. Ele estava no palácio e Deus era com ele. Ele estava no governo e Deus era com ele. O que impede de nós crermos que Deus é conosco? Nada nos impede. Talvez um coração débil, talvez uma fé pequena, mas Deus é conosco. E a grande questão que nós podemos olhar para a história de José e perceber é: ele sofreu, mas o Evangelho progrediu. Enquanto ele estava no palácio, junto com Potifar, ele foi fiel. E ele fugiu do pecado. E ele foi para a prisão. Ele foi fiel, fugindo do pecado e sendo temente ao Senhor. E ele foi posto novamente em um cargo de autoridade. E ainda assim, naquele lugar, ele permaneceu como o Senhor deseja, fiel. Qual que é o final dessa história? José alimenta uma multidão de egípcios e uma multidão daquelas nações que estavam circundando a terra do Egito. E no final da sua vida, ali, no final da vida do seu pai, quando seu pai morre, os seus irmãos se aproximam dele, temerosos, cheios de temor, acreditando que José os mataria. Mas não, José não buscou vingança. José deixa claro para eles: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ainda assim, o Evangelho é pregado. Não importa se as pessoas desejam o seu mal, não importa se elas querem fazer o seu mal, não importa se elas atacarão você, o importante é crer, Deus está conosco. E tendo isso em mente, saibam, o Evangelho vai progredir em nós e através de nós. A fidelidade no sofrimento ela é fundamental. O nosso testemunho tem que declarar que somos do Senhor. E testemunho é: estamos mortos, já morremos. Aquele que vive não sou eu. Aquele que vive é Cristo que vive em mim. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos os mártires. E dentro da história da igreja, logo no segundo século, ali no ano 155, 156, tem um bispo de Esmirna chamado Policarpo. E Policarpo, então, ele é amarrado numa estaca, envolvido com madeira, e as pessoas o questionam: negue a Cristo, deixe Cristo,
abandone o seu senhor. E a resposta de Policarpo foi: eu sirvo ao meu senhor há 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu agora blasfemar contra o meu senhor? E eles entenderam o seguinte: Policarpo, ele não vai renunciar a Cristo. Ele não vai dizer não a Jesus. Então, ateiam fogo e queimam Policarpo. Mas a história da igreja deixa claro que ele não morre. Ele não morre. E diante dos olhos dos soldados, diante dos olhos dos algozes, está a chama de fogo de um homem que não renunciou a Cristo e não morreu. Então, como que esse homem morre? Eles pegam uma espada, enfiam essa espada em Policarpo. Mas aqueles que testemunham de Cristo já morreram para si, mas estão vivos no Senhor. Não importa se é fogo, se é espada, se é maldizente, não importa. Nós vivemos no Senhor e nós vivemos para o Senhor. Meus irmãos, o reino de Deus cresce quando nós olhamos a fidelidade de irmãos como estes, como José, como Policarpo, como Ricardo, como Rafael, como Beatriz. Esses irmãos trazem para nós, como o apóstolo Paulo, coragem para continuar servindo ao Senhor. Satanás, ele oferece sempre um caminho mais fácil. Satanás oferece sempre um atalho. Às vezes você vai olhar para a sua vida e vai notar algumas dificuldades, como eu bem apresentei aqui. Talvez é um filho que nunca sara, está sempre doente. Talvez é uma mãe que está sempre doente. Talvez é uma enfermidade crônica que nunca te abandona. Talvez é um ambiente difícil no trabalho ou no relacionamento familiar. Mas Deus pode usar a sua situação para que você seja o testemunho que vai edificar um outro lar, para que a sua doença não seja apenas para a morte, mas que ela seja, em última instância, para a vida, pois na sua doença, você, e apenas você, poderá dizer: eu estive enfermo, mas Cristo esteve comigo. Eu estive doente, mas Cristo esteve comigo. Eu estive triste, mas Cristo foi minha alegria. E quando você disser isso a alguém que passar pelo mesmo sofrimento que você, saiba, Deus usará o seu testemunho para abençoar esta pessoa, para sarar essa pessoa, para que essa pessoa entenda que por meio do sofrimento é possível também proclamar a glória, a soberania, a graça e o evangelho de Jesus Cristo. Pois o que é o evangelho senão uma boa notícia? E para aqueles que estão doentes, Cristo é a notícia. Para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão débeis espiritualmente, Cristo é a melhor de todas as notícias. Ou seja, não importa a situação ou quem te ataca, responda com Cristo. Responda com testemunho fiel em Jesus. O que há hoje, na minha e na sua vida, que tem se tornado para nós uma prisão? Nós estamos em um bairro de Uberlândia, que tem uma realidade um tanto quanto distinta dos demais outros bairros. Vocês sabem a realidade do bairro, vocês sabem as lutas que vocês passam muitas vezes, e vocês sabem aquilo que aprisiona vocês. Então, meus irmãos, a coisa é muito simples. Nada pode nos aprisionar para sempre. E não importa aquilo que tente nos aprisionar, seja a enfermidade espiritual ou psicológica, Deus pode usar estas situações para que mesmo em meio a cadeias, mesmo em meio a prisões, as portas do Evangelho sejam abertas para proclamação. Muitas pessoas acham que depressão é coisa de quem não tem Deus, é coisa de quem não tem fé. Isso não é verdade. Desde que o pecado entrou no mundo, junto com o pecado entraram todos os tipos de doenças. Nós gripamos, nós nos machucamos, nós pegamos pneumonia. Por que nós não ficaremos depressivos? A ansiedade é um mal enorme. E tem muitas pessoas que também dizem que a ansiedade é falta de Deus. Mas não é.
Talvez sim seja uma depressão que te aprisiona. Talvez sim a ansiedade por um futuro que você não conhece te aprisiona, impedindo que você viva o presente e desfrute a alegria do presente. Mas ainda assim, você pode testemunhar que em meio a esses dias tão sombrios, você não está só, pois Cristo está conosco. E saiba que o próprio Cristo, ele passou por momentos difíceis, ao qual ele também sofreu. Há um relato nos evangelistas que diz que Jesus, no Getsêmani, intercedendo, soa sangue. Percebam a pressão, o peso daquilo que estava nos ombros de Cristo. Estava diante de Cristo o cálice da ira de Deus, estava diante de Cristo, ou melhor, seria lançado sobre Cristo o peso dos nossos pecados. E o Senhor, ele intercedeu para que o nosso Deus apartasse dele aquele cálice, o cálice da ira. Mas o Senhor não apartou. E Cristo padeceu, sofreu este cálice da ira, para que você perceba que em seu sofrimento você não está só. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Eu não vou te entender muitas vezes. E às vezes nós vamos olhar para a sua demanda, para a sua necessidade, e vamos falar, é mais uma demanda, é mais uma necessidade. Nós somos assim, infelizmente. Mas Cristo, ele é diferente de mim. Ele é diferente de cada um de nós. Porque ele tem um olhar muito mais compassivo, amoroso, um olhar terno. Quando você sofre, ele olha para você com ternura e com amor, para envolver você em seu amor, para que você perceba que você não está e jamais estará só, porque ele não está apenas ao seu lado, ele agora habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Quando nós vamos ao versículo 13, o versículo 13, ele apresenta para nós uma dinâmica muito interessante. Deus usa lugares improváveis para salvar as pessoas mais improváveis ainda. O texto diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Talvez você se pergunte, mas como assim pessoas improváveis nesse texto? Aqui ele fala de uma guarda do palácio, de uma guarda pretoriana. Que guarda é essa? É basicamente o BOP brasileiro, é basicamente a SWAT americana. Quem tem acesso a essas pessoas? Apenas os criminosos de altíssima periculosidade. Vejam, o apóstolo Paulo é considerado alguém de altíssima periculosidade. Por quê? Por pregar o evangelho, por dizer que Cristo vive, por dizer que Cristo transforma, por demonstrar na sua vida que o evangelho transforma um assassino, um perseguidor, em um arauto do rei. É por isso que ele está sendo perseguido. Não espere que será diferente com você. A grande questão é, Deus tira você de lugares que você frequentava, de lugares estranhos, te transforma e te devolve para aqueles lugares, para que ali você fale do Senhor. Como tem sido o meu e o seu dia a dia, a nossa semana? As pessoas que estão ao nosso redor, será que elas têm ouvido falar de Jesus? A estratégia de Deus, ela não muda. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos essa imutabilidade de Deus. José, como eu já citei aqui, foi enviado ao Egito, se tornou um governador e ele proclamou o Evangelho. Daniel, ainda jovem, foi vendido com seus amigos para a Babilônia. E o seu coração não se tornou um coração semelhante ao daquele povo. Você, em 2025, vai ser enviado para a faculdade, para a escola, para o trabalho, para jornadas diárias. Não se acomode a este mundo, mas proclame o Evangelho. Veja Esther, ela foi colocada ali no palácio, na Pérsia. E ela não apenas intercedeu pelo seu povo. O seu testemunho de vida demonstra que Deus salvou o povo por meio daquilo que ela fez. Deus pode salvar a sua família inteira.
Deus pode salvar todos aqueles que trabalham com você. Deus pode salvar a pessoa mais improvável, que você olha para ela e diga, aquela pessoa é esquisita demais. Ainda assim, Deus pode salvar. E Ele usa cada um de nós. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele está usando Paulo em Roma, preso, mas ainda assim, ele está utilizando aquele servo. Deus, Ele nos coloca onde Ele quer, não onde nós queremos estar. Talvez você almeje no seu coração muitas coisas, e você vai perceber, se já não percebeu, que a maioria delas não vai acontecer. E aí você tem uma escolha, ou se frustrar com você, ou se frustrar com o outro, ou se frustrar com Deus, ou ainda mais, viver a vontade de Deus para você naquele lugar, onde você está, onde você foi colocado, o que Deus está fazendo na sua vida. Nós estamos em Uberlândia, nós estamos vivendo semana após semana, domingo após domingo. Como? Será que é na mesmice? Ou será que nós estamos proclamando o Evangelho? Será que nós estamos vivendo isso? Cada contexto difícil, ele pode ser um campo missionário. Nós oramos aqui, agradecidos, porque nós somos um país que não temos perseguição, que nós podemos cultuar, que nós podemos falar. Às vezes eu fico pensando, Senhor, será que não está na hora de nós sermos perseguidos? Senhor, será que não está na hora de nós sermos mortos por amor do Evangelho? Porque quando nós olhamos para alguns locais do mundo, nós percebemos que o Evangelho está crescendo substancialmente, com pessoas escondidas, orando escondidas, pregando escondidas, mas assim como Dietrich Bonhoeffer, indo contra regimes que odeiam a Deus, que odeiam a Cristo. Nós ainda temos a oportunidade de nos reunir como igreja. Meus irmãos, amanhã é segunda-feira. Não pode ser só mais uma segunda-feira. Precisa ser totalmente diferente. As pessoas precisam saber que você não é um agente secreto escondido lá no seu local de trabalho. Elas precisam saber que Cristo marcou você e o seu coração, que Cristo habita em você, e a despeito de qualquer situação que surgir, que Cristo seja pregado. Deus usa testemunhos como os nossos, testemunhos improváveis, para impactar vidas ainda mais improváveis. Você já pensou o que Deus pode fazer através da sua vida? Recentemente eu ouvi um pastor, e ele ilustra isso muito bem. Diz ele que foi num culto, um culto meio avivado lá. E foi ele e alguns amigos. E aqueles amigos, ao final do culto, foram questionados por esse pastor. E aí, o que você achou do culto? E aquele pastor estava crítico, totalmente crítico em relação àquele culto. E aquele primeiro amigo respondeu: pastor, essa palavra foi para mim. Os louvores falaram comigo. E ele perguntou para o outro amigo: eu realmente estava nesse estado de pecado, eu estava vivendo em pecado, mas essa palavra me fez olhar totalmente diferente para isso. E ele pergunta para o terceiro amigo: e para você? Esse terceiro amigo diz: eu preciso voltar rapidamente para minha casa e restaurar aquilo que eu tenho feito de errado com a minha esposa. E aquele pastor, ele começou a chorar com seus amigos. E ele começou a chorar por quê? Porque Deus não falou nada com ele, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele estava com o coração tão crítico, tão fechado, porque ele foi naquela igreja, ele foi naquele lugar apenas para criticar. E aí ele chora, junto com seus amigos, e a oração dele é o seguinte: Deus, não deixe isso acontecer de novo. Se eu for num culto, em apenas um culto, se o Senhor estiver procurando um, me encontra. Se o Senhor estiver procurando um, me acha. Não me deixa ir no culto e sair do mesmo jeito. Meus amados irmãos, isso não pode ser apenas um culto. Esse viver nosso não pode ser um viver por viver. Deus está em busca de pessoas para serem arautos do Rei.
Deus está colocando homens e mulheres como ministros para expor a sua palavra. E o meu desejo é que você sinta no seu coração a mesma coisa que esse pastor sentiu. Deus, se o Senhor estiver procurando um para enviar ao mundo, me encontra. Deus, se o Senhor estiver procurando alguém para testemunhar, me acha. Deus, não deixa eu viver como eu tenho vivido. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente viver a palavra de Deus, mesmo em meio a cadeias. Os versículos 14 a 18 nos dizem algo muito importante sobre o exemplo, sobre o nosso exemplo, sobre o exemplo dos fiéis. Deus usa o exemplo dos fiéis para fortalecer a igreja. E a maioria dos irmãos, estimulados por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A fidelidade de Paulo, ela aponta para a fidelidade de Jesus. E a fidelidade de um servo de Deus, ela fortalece, ela encoraja os outros a permanecerem firmes. É quando nós vemos que um irmão é como nós, que passa por dificuldades, mas ele permanece fiel, que nós percebemos que nós podemos confiar em Cristo, que nós podemos permanecer em Jesus. Essa observação do apóstolo Paulo demonstra que o seu testemunho é valioso, que o nosso testemunho aponta para Cristo. E apenas quando testemunharmos, quando vivermos Jesus com ousadia, essa igreja toda também perceberá e viverá Cristo na mesma ousadia. Eu gosto muito quando nós olhamos para a Bíblia como um meio de ilustração, porque nela nós encontramos homens que no nosso coração muitas vezes nós fazemos deles heróis, mas ao mesmo tempo eles são pecadores limitados como cada um de nós. E eles são fortalecidos pelo Senhor. Nós já citamos alguns aqui. Quando nós vamos no Antigo Testamento, está repleto de homens que testemunharam do amor de Deus. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós temos Pedro e João, perseguidos. E sendo perseguidos, qual foi a resposta deles? Uma oração com maior ousadia, uma oração com maior fervor. Eles foram presos pelo Sinédrio por pregar que Cristo ressuscitou, por curar um homem. Mas eles não se intimidam. Às vezes eu gostaria que nós tivéssemos essa autoridade, esse poder mesmo de curar as pessoas, para que nós pudéssemos experimentar isso na plenitude daquilo que o Senhor deu para os seus apóstolos, para que nós pudéssemos ser perseguidos e pudéssemos testemunhar. O que está faltando para nós testemunharmos do Senhor? Será que é uma cadeia? Quando nós olhamos para a lista do Portas Abertas, nos países mais perseguidos do mundo, nós vemos que na Coreia do Norte, na Somália, no Iêmen, na Nigéria, no Sudão, na Eritreia, no Paquistão, no Irã, os cristãos são mortos, são perseguidos, eles são açoitados, eles são humilhados, mas eles não param de pregar. A vida deles se tornou um púlpito. Tem gente que acha que pregar é só vir aqui no domingo à noite, ou o presbítero, ou o seminarista, ou o pastor vai pregar, mas pregar é viver Cristo. É quando você entende que não é mais você que vive, mas é Cristo. A sua vida precisa ser o palco da pregação do Evangelho. E a minha vida também. Se nós não vivermos assim, não faz sentido viver. Nós estamos vivendo por quê? Para quê? Por quem? Só faz sentido viver se nosso viver for Cristo. Se nós somos apenas religiosos que nos reunimos domingo após domingo, chegará um dia onde nós ouviremos: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Mas enquanto vivermos no amor de Jesus, é possível confiarmos na promessa que Ele nos receberá e dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o lar que eu tenho preparado a vocês. Meus irmãos, nós precisamos de coragem. Por quê? Um cristão corajoso, ele encoraja outros tantos cristãos. É necessário que você realmente enfrente esse mundo, enfrente
a batalha, os desafios que estão diante de nós. Eu estou olhando aqui, tem 4 lugares aqui, 3 aqui e mais alguns aí atrás. Essa igreja, ela é um luzeiro de Cristo na terra. Cada um de vocês são chamados cristãos, pois são chamados de pequenos cristos. Aonde Cristo chega, Cristo transforma aquele lugar. É uma pergunta muito séria, mas respeitosa. Quando você chega em algum lugar, aquele lugar é transformado? Aquele lugar é mudado? Aquele lugar é iluminado pela luz do Espírito Santo que habita em nós? Essa é uma pergunta para reflexão. Seja você aquele cristão que encoraja os outros cristãos. Quando você for orar pela obra de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, pelo fervor do Senhor, ore assim: Senhor, que comece em mim o testemunho, que comece em mim o fervor, que comece em mim a santidade, que comece em mim a coragem, que comece em mim a perseguição, que comece em mim a ousadia, que comece em mim a confiança que Cristo ressurgiu, que Ele ressuscitou, que Ele está em mim e que Ele atua através de mim, mas que comece em mim, que as pessoas não me vejam a mim, mas que elas vejam o Senhor, porque quando isso começar em você, a sua casa, ela vai ser totalmente transformada, como um fogo do Espírito Santo. O Senhor, Ele vai tirar tudo aquilo que é imundo e Ele vai colocar tudo aquilo que é precioso no seu trabalho. Todas aquelas más conversações, todas aquelas conversas vãs, elas serão dissipadas, porque Cristo atuará em você e através de você. A obra de Deus não tem que começar no Leandro, ela tem que começar em mim. A obra da santificação, a obra da piedade, a obra da coragem e do testemunho começa em nós, não é no outro, é em mim. Porque quando muitas vezes eu olho para o outro com um olhar pejorativo ou atribuindo àquela pessoa mais pecados do que ela realmente está cometendo. O nosso olhar para o outro muitas vezes é um olhar julgador e crítico, e para nós ele é um olhar muitas vezes pacifista demais. Olhe para o seu irmão, olhe para os demais, da mesma forma que você olha para você, no aspecto de misericórdia. Nós sempre buscamos misericórdia, que o seu olhar seja para o outro um olhar de misericórdia, porque o seu irmão talvez passe por situações tão difíceis, e ele está testemunhando com tanta coragem, e ele precisa de palavras que continuem o encorajando. Ele precisa de um testemunho de alguém que continua por ele orando. Ele precisa caminhar com você. E ele precisa perceber que Cristo habita em você, em nós. Deus usa cada uma das nossas situações, as mais adversas possíveis, para fortalecer a sua igreja. Exemplo, quando nós oramos por um irmão ou por uma irmã que está enfermo, com câncer ou internado, quando aquele irmão sai, a nossa fé também sai mais fortalecida. Quando aquele irmão é recolhido pelo Senhor, ainda assim, a nossa fé, ela é amadurecida, porque nós sabemos que Cristo cuidará muito melhor daquela pessoa do que nós. Ou seja, em todo tempo, quando oramos em unidade, como cristãos que amam aqueles irmãos que passam por dificuldade, nós crescemos, nós somos edificados e Cristo, Ele é exaltado. E é por isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos. A igreja vive para cuidar dos doentes, dos pecadores, dos órfãos, das viúvas, daqueles que as pessoas olham e dizem, não presta, mas nós olhamos com o olhar de Cristo e nós amamos, nós abraçamos, nós cuidamos, nós zelamos, porque foi isso que Cristo fez com cada um de nós. Se vocês olharem para dentro de si, vocês perceberão que o amor de Cristo é algo extraordinário, pois Ele olhou com um olhar de compaixão para cada um de nós. É com esse olhar que nós devemos olhar para os demais. E quando as situações vierem, com coragem, nós precisamos enfrentar. Como? Focando na missão, não nas motivações humanas. Foque na missão que é a propagação do Evangelho de Cristo. E apenas enquanto isso estiver no nosso coração, nós seremos capazes de inspirar pessoas a continuar
pregando o genuíno evangelho. Tem muita gente mudando o evangelho de Jesus, e isso é terrível nos nossos dias. Mas Deus não nos chamou para inovarmos, Deus não nos chamou para criarmos coisas novas, Ele sempre nos chama para voltarmos à palavra. A nossa fidelidade, ela pode inspirar outros. Como que nós vamos lidar com isso? Será que nós seremos fiéis ao Senhor? E mesmo quando você for infiel, o Senhor, Ele ainda permanece fiel. Talvez vocês já ouviram falar da história daquele missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi pregar aos indígenas, evangelizar uma tribo no Equador. Assim que ele chegou, ele foi morto. A sua esposa e a esposa dos demais missionários souberam da história. Elas não desistiram de evangelizar os assassinos dos seus maridos. Elas oraram por aqueles assassinos. Elas oraram por aqueles indígenas. E elas continuaram a missão. Qual que foi o resultado? Toda a tribo foi convertida. E no dia do batismo de um determinado homem, Elizabeth Elliot estava lá. E pelo sobrenome, ela teve noção de que aquela mulher era a esposa de Jim Elliot, que ele havia matado. E no momento antes do seu batismo, ele olha para aquela mulher, ele confessa o seu pecado e ele pede perdão. E com um olhar compassivo, ela perdoa o assassino do seu marido. Isso é o evangelho. É perdoar pessoas que antes nós jamais perdoaríamos. É olhar com compaixão para aqueles que o mundo olha apenas com desdém. É olhar com ternura por aqueles que carecem de amor. Nós temos a tendência de olhar para os irmãos difíceis e olhar com muita dureza. Para todo difícil, para todo atribulado, para todo radical, a transformação vem por meio do amor. E depois que essa vida é transformada, vejam o que ela é capaz de fazer. Apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, um tirano, maldoso, depois que Cristo se revelou a ele, ele se tornou o maior arauto do rei no Novo Testamento. Olhe para o pior dos pecadores, como Cristo olhou para você, pois Deus pode fazer uma obra extraordinária, ou seja, Deus está no controle, e o Evangelho sempre avança. Qual que é o fim dessa história? O apóstolo Paulo deixa uma pergunta lá no versículo 18. O que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ele se alegra, ele se regozija. Tem gente que vai pregar a Cristo para ganhar dinheiro. Tem gente que vai pregar a Cristo para enganar pessoas. Isso acontecia desde o tempo de Paulo. Basta vocês lerem os versículos 15, 16 e 17. Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte: não me importo se eles pregam a Cristo por inveja ou por porfia. O importante é que Cristo está sendo pregado, pois Cristo pode transformar todos aqueles corações que recebem o seu nome. Por que nós vivemos? Nós vivemos para pregar Cristo. O Catecismo de Heidelberg, a primeira pergunta é extraordinária, pois ela deixa para nós a seguinte interrogação: qual é o seu fundamento na vida e na morte? E a resposta é simples: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. E Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele. Daqui em diante, de todo o coração. Meus irmãos, o Evangelho vai avançar. Desculpe a dureza, mas o Evangelho vai avançar com ou sem você. Essa obra não é de homens. A obra do Evangelho
não é uma obra feita pela Igreja Presbiteriana Ebenezer no Tocantins. Ela é a obra do Espírito Santo, aonde o Senhor convida cada um de nós a viver essa obra. Nós vamos trilhar com o Senhor? Saibam que se vocês desejarem trilhar com o Senhor, Ele será o Senhor da vida e da morte, mas Ele também é aquele que nos lava no sangue do seu Filho. E o Evangelho não vai caminhar de um modo fácil. Nós vamos precisar rejeitar propostas, atalhos, assim como Jesus, em Mateus 4, rejeitou um atalho diante do diabo. Algumas pessoas, com aspecto até de anjo, vão te apresentar propostas muito boas, mas no fundo estão distantes da palavra. Muito cuidado, rejeite as propostas fáceis e rejeite esses atalhos. Deus usa sempre sofrimentos para abrir caminhos. Deus coloca cada um de nós em lugares que nós não imaginamos para testemunhar. E Deus nos faz fiéis, apesar de nós, para que a nossa fidelidade encoraje outros. Que o Senhor nos ajude a viver para o progresso do Evangelho, a viver com Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.